sou Eduardo Almeida, treinador de futebol, e esta será a minha análise ao jogo entre Turquia e Portugal. Neste jogo entre Turquia e Portugal, em Portugal houve aqui uma alteração tática e também a troca apenas de um jogador. No primeiro jogo, Portugal apresentou-se num sistema de 3-4-3, enquanto neste segundo jogo foi alterado, houve a troca de Dalot pelo Palhinha e passou uma linha de 4 defesas, 3 médios e 3 avançados, num sistema de 4-3-3. A Turquia apresentou-se exatamente no mesmo sistema do que tinha feito anteriormente, em 4-3-3, e eu penso que esta alteração tática de Portugal tem muito a ver com aquilo que era a preparação para este jogo, sabendo que eles tinham dois médios com características mais defensivas e Kokshu com características mais ofensivas. Logo aí, eu penso que a ideia seria, portanto, um dos médios, os médios pegarem cada um nos seus respectivos médios da Turquia. E essa alteração tem muito a ver, penso que a adaptação defensiva que o treinador de Portugal quis fazer, ou seja, na preparação para este jogo. Portanto, esse sistema tático, na minha opinião, é basicamente a preparação para essa situação de 4-3-3 e por isso alterou o sistema de Portugal. Num processo defensivo, portanto, esse sistema faz com que Palhinha ficasse um pouco aqui à frente da linha de 4 defesa a controlar a situação. O Bruno Fernandes encostava-se mais num dos médios e Vitinha mais perto do médio do lado oposto. Numa fase inicial e mais no início do jogo, aqui Ronaldo muitas das vezes vinha, portanto, fechar aqui o central direita. Havia uma aproximação de Rafael Leão e Bernardo Silva tentava desta forma dividir entre o lateral esquerdo da Turquia e o central esquerdo, numa tentativa de que a equipa não conseguisse sair a jogar. Mas, nos momentos iniciais, ainda houve situações em que a equipa turca, apesar desta pressão e desta organização defensiva, conseguisse virar o jogo e colocar a bola no lateral oposto, que estava numa situação mais livre, e nos primeiros 5 minutos houve uma criação de uma situação perigosa para Portugal, fruto desta não tão ajustada. A ideia estava lá, mas não foi tão eficaz. A partir daí já houve uma situação em que que Ruben Dias começa já a pegar no extremo da equipa turca, e é Cancelo que já vai fazer uma pressão mais sobre a subida do lateral esquerdo da Turquia, e isso fez com que Portugal começasse a controlar mais o jogo e a equipa turca a deixar de ter possibilidades de sair a jogar. Muitas das vezes Kokshu, que se encostava ao ponta de lança Yilmaz, ficava numa situação de 1 para 1, em que Ruben Dias pegava na situação no Kokshu e o Yilmaz ficava com o Pepe, e então permitia desta forma Palhinha a fazer aqui as dobras aos seus colegas de equipa, nomeadamente Bruno Fernandes e Vitinha. Esta situação aconteceu algumas vezes e a partir daqui conseguiu-se organizar a equipa defensivamente e não termos grandes problemas a partir daí. Outra das situações que aconteceu ofensivamente foi também a subida do lateral direito nos primeiros minutos. Uma vez não acompanhou Rafael Leão, que penso que estaria incumbido dessa situação, e também houve uma situação de perigo para a equipa da Turquia, ou seja, contra Portugal. Foi uma situação também de vário perigo, com a subida, nomeadamente, do lateral e o não acompanhamento do Rafael Leão. Isso em termos defensivos, penso que Portugal depois começou a entender essa situação, começou a não dar espaço aos médios turcos para criar, e foi anulando assim a organização ofensiva da Turquia, e fez com que começássemos a crescer no jogo e cada vez mais a tomar conta do jogo e a controlar o jogo sem bola. Falando agora um pouco mais do nosso processo ofensivo de Portugal,
houve sempre, nomeadamente, houve uma alteração naquilo que era o 3-4-3 para um 4-3-3, mas tentou-se de alguma forma fazer sempre a mesma tentativa de sair, muitas das vezes a 3 jogadores, mesmo dentro deste sistema. Para isso, Cancelo muitas das vezes ou vinha por dentro quando nós tínhamos a bola ou para fora. Havia muita mobilidade do lado direito, principalmente com Bernardo a abrir bem na linha e Cancelo a aparecer em zonas mais interiores, e era nomeadamente a abertura dos centrais que fazia com que, quando a bola entrasse, Vitinha ou Palhinha ou Vitinha, nomeadamente um ou outro, vinha tentar fazer a primeira saída de bola. Isto acontecia no início, houve aqui um pisar de espaços. Na minha opinião, o Palhinha e o Vitinha andavam muito na mesma zona e houve aqui no início não houve tanta saída de bola, mas depois Vitinha inteligentemente, ou com ordens ou por a sua capacidade, faz com que Bruno Fernandes, quando procurava um espaço, Vitinha vinha procurar exatamente o espaço oposto. Se Bruno Fernandes encostasse mais à direita, Vitinha vinha na esquerda, ou vice-versa. E isso fez com que depois Palhinha começasse também a ter mais possibilidades de pegar na bola, e ao virar o jogo, do lado direito, nomeadamente do lado direito, havia muito mais mobilidade, com Cancelo a vir-se constantemente por dentro, Bernardo a abrir e a ver o apoio de Bruno Fernandes, e outras das vezes quando Bruno Fernandes vinha à tal esquerda, era Vitinha que saltava numa situação de médio de desequilíbrio, sempre com jogadores muito próximos, para que haja sempre apoio e uma circulação de bola constante, principalmente do lado direito. Criou-se também algumas situações em que Vitinha entra, a bola é colocada e ele faz um cruzamento para uma finalização, onde Rafael Leão tinha como função do lado oposto, nomeadamente atacar a zona do segundo posto. Aconteceu pelo menos 2 vezes. Essas zonas de finalização também estavam muito bem definidas. Era normalmente Cristiano que aparecia numa zona mais penalti, e o médio do lado oposto, se era daquele lado, era Vitinha, muitas vezes, que aparecia ao primeiro posto, e o extremo do lado oposto que aparecia ao segundo posto. Toda esta circulação do lado direito tem muito a ver também com as características dos jogadores. Sabemos que Bernardo gosta de abrir espaços encostado à linha para depois vir para dentro em drible ou em posse de bola a jogar com os seus companheiros. Sabemos que Cancelo gosta e faz muitas vezes essa entrada da zona interior, e então toda essa mobilidade e já essas dinâmicas que estes jogadores têm faz com que do lado direito do nosso ataque fosse um ataque mais móvel, com muita troca de posições entre os jogadores. Por outro lado, quando era um jogo a sair pela esquerda, era um jogo muito mais simples, mais direto, em que a bola, muitas vezes quando é posta em Rafael Leão, é um jogador que é muito mais vertical, apesar de ir algumas vezes procurar espaços interiores, não é tão comum. Portanto, daqui não havia tanto apoio, havia só o Bruno e algumas vezes o Ronaldo, mas não havia uma mobilidade tão grande. Era Rafael Leão que muitas das vezes agarrava na bola e tentava desequilibrar com drible. Acontece também que neste lado, como envolviam menos pessoas, menos foi, muitas vezes subiu, portanto envolveu-se no ataque e até criando situação para golo, que é ele que, quando Leão abre, seria ele que faz o ataque à zona interior para fazer uma jogada muito simples de extremo, com a entrada do lateral esquerdo numa zona interior, para depois daqui sair o cruzamento. As tais zonas de finalização com Bernardo no segundo, Ronaldo na zona de penalti e o médio deste lado, neste caso foi Vitinha, a aparecer no primeiro posto, e surge assim o primeiro gol de Portugal, com o envolvimento do lado esquerdo, um processo simples, mais vertical, ao contrário daquilo que acontece do lado direito. Esta situação aconteceu no jogo 2 ou 3 vezes, e todas elas, sempre que aconteceu, criou situações de perigo para a Turquia, inclusive o primeiro gol. O segundo gol, como sabemos,
Foi um gol um pouco atípico neste nível de futebol, foi um autogol. Penso que depois, mesmo existindo algumas alterações em termos daquilo que foi os jogadores, Rafael Leão por Neto não se alterou muito naquilo que é a forma de jogar, tal quando se tirou Palhinha e colocou-se Ruben Neves. Eu penso que isso tem um pouco a ver com dar minutos aos jogadores e também porque já tinham cartões amarelos e também já sabe que Rafael Leão não vai jogar no próximo jogo, que Ruben Neves entrou talvez porque Palhinha já estivesse amarelado. Não alterou muito ou praticamente nada as substituições, mesmo as que aconteceram a posteriori. Penso que Portugal continuou sempre a jogar da mesma forma, apenas uma pequena diferença em que quando joga Ruben Neves é um jogador que através do passe gosta muito de solicitar um passe mais nas costas e mais no espaço e não tão no pé. E houve 2 ou 3 situações na segunda parte que houve essa tentativa de colocar a bola, e foi colocada a bola nas costas da defesa, e depois a partir daí situações de perigo e de gol para Portugal. Eu penso que o Ruben Neves veio dar essa alteração ao sistema ofensivo, mas tem muito a ver com a característica do jogador e não com aquilo que provavelmente terá sido pedido. A meu ver, este jogo de Portugal foi um jogo bastante conseguido. Em termos defensivos, tal como já foi referenciado, houve no início um maior ascendente, portanto, da Turquia, porque nós defensivamente não nos ajustamos tão rapidamente como possivelmente pretenderíamos, mas depois desse ajuste, penso que a Turquia foi eliminada e Portugal foi sempre superior. É um jogo que é difícil tirar daqui os protagonistas do jogo, porque penso que toda a equipa esteve num nível elevadíssimo. As poucas vezes que Diogo Costa teve que intervir, interveio com perfeição, e inclusive houve lances capitais. Poderia ter surgido o gol da Turquia e foi Diogo Costa que faz uma grande defesa. Há o lance do gol que permitiu do Rafael Leão e do Mendes, e depois é Bernardo que faz o gol. Claro que um gol é sempre o lance capital. Depois temos a tal situação do autogol, que penso que a partir daí ajuda muito Portugal a ainda se ficar mais confortável, a partir para uma excelente exibição, porque é óbvio, quando se está a ganhar 2-0 contra uma equipa forte e que está a lutar pelo primeiro lugar, tal como nós, para passar a fase de grupos, e sabermos que ao ganhar está garantido, e não vamos apanhar equipas grandes pelo menos favoritas à vitória do europeu, evitamos isso. Essas situações, podemos dizer que Portugal foi aproveitando bem o jogo e o resultado. Os seus protagonistas, parece-me que Pep esteve a um nível altíssimo. Tem feito fez 2 jogos espetaculares. Vitinha também fez um bom jogo, mas talvez por jogar com Palhinha e muitas das vezes andarem nos mesmos espaços, talvez ficasse um pouco apagado na primeira parte, e na segunda melhorou. Bernardo, sem dúvida, não para além do golo, praticamente não errou passos e fez um jogo excelente. Ronaldo sempre a trabalhar não só para a equipe, e vê-se na própria assistência que faz a Bruno no golo, que é um jogador que sabe o que é este momento da sua carreira, o que é ser um jogador de equipa, e claro que é um craque que não há muito a dizer. Rafael Leão acaba por fazer uma boa primeira parte, mas peca novamente por mais um cartão da mesma situação que foi o primeiro jogo. Penso que são situações a evitar. É-nos muito bem quando foi chamado ao jogo, Bruno Fernandes igual, e também há aqui uma palavra para um jogador que acho que fez uma grande exibição, quer em termos de agressividade defensiva, quer em termos de mobilidade, que é Cancelo, que para mim pareceu um jogador que foi muito importante em todo o jogo e todo o processo ofensivo da equipa, principalmente do lado direito. O mesmo aconteceu quando ele começou a pressionar o lateral, a sair com uma agressividade enorme no lateral esquerdo, que é bastante agressivo, da equipa turca, e que ele começou por anulá-lo constantemente. E a partir daí, tanto que ofensivamente como defensivamente,
apesar de ser um lateral ou um médio ou um lateral que vai para zonas interiores, acho que foi um jogador essencial em tudo, defensiva e ofensivamente. Um pouco em perspectiva daquilo que poderá ser o próximo jogo, é importante sabermos que já estamos em primeiro no grupo, que não vai acontecer nada, mas que todos os jogos são para ganhar e não há ninguém que não queira isso. E apesar das trocas possíveis e que eu acredito que vão existir no próximo jogo, acho que qualquer equipa que Portugal apresente em campo é uma equipa bastante competitiva, com jogadores de muita qualidade e que há de ser superior ao adversário. Estamos a falar Portugal, mesmo não se pode considerar jogadores de segunda linha, mas os jogadores que ainda não jogaram tantas vezes, acho que vão fazer um excelente jogo e ganhar o jogo, porque temos capacidade para isso. Sei que o treinador disse que talvez não fizesse muitas sessões, mas eu acho que vai haver minutos para toda a gente. Isso já aconteceu nestes jogos. Penso que só 9 jogadores que ainda não jogaram, portanto todos os outros já tiveram minutos de jogo. Eu acho que o próximo jogo é um jogo que vai haver alguma rotação e vai dar-se oportunidades a outros jogadores. Não só porque os outros jogadores têm qualidade, mas também porque estamos a falar que isto é uma competição curta, todos têm que estar fisicamente aptos e neste momento, estando bem, numa situação ascendente, é importante também aqui a parte da recuperação física de jogo para jogo. Eu penso que por aí, tendo em conta, já qualificado em primeiro e com alguns jogadores, por exemplo, Pepe ou o próprio Ronaldo, apesar do próprio Ronaldo possivelmente possa jogar para procurar um golo que ainda não aconteceu, mas o Pepe parece-me que vai ter que rodar, o próprio Mendes, porque não fez muitos jogos e este ano para o Paris Saint-Germain penso que tem aqui também um período de descanso, e depois há aqui outros jogadores que, na minha opinião, pode haver até uma rotação mais forte do que aquilo que prevemos. Vou dar aqui um possível 11 que achava, na minha opinião, é engraçado, no termo de que, porque não experimentar, e dando assim então a oportunidade a todos os jogadores de jogarem, porque isto é uma competição curta e todos nós sabemos que toda a gente gosta de ter os seus minutos, tendo em conta também o sistema tático que o adversário vai se apresentar, porque já nos outros jogos utilizou sempre o mesmo sistema tático. Eu vou aqui então propor um 11 para o próximo jogo. Portanto, tendo em conta a equipa da Geórgia jogar num 1-3-5-2, poderíamos começar por jogar com Patrício ou portanto, José Sá, com Semedo, com António Silva, Gonçalo Inácio, que tanto um como o outro já tiveram minutos, mas são jogadores que poderão ter que ser chamados num futuro até uma titularidade. Colocaria Danilo, porque se jogar num sistema de 4-3 ou mesmo 3-5-2, Danilo poderá fazer a tal saída de bola de que o treinador Robert Martínez gosta de fazer, a ser um dos médios a vir, portanto, numa saída até a 3. Colocaria o João Neves, porque é um miúdo que já teve os seus minutos, mas foi uma época muito boa, portanto, ao serviço do Benfica, e nada como sabermos e continuar a assistir e a ver até onde vai o nível de um jogador com uma grande qualidade e prospecção. Mateus, que é um jogador que também joga atualmente, como todos, a um nível elevadíssimo. Colocaria Jota a fazer aqui a esquerda, porque no Liverpool muitas das vezes, não no sistema 3 mas 4, faz um extremo esquerdo e que sempre com muita qualidade. Na direita, na extrema direita, Conceição, porque também talvez eu penso que já teve um grande prémio, que foi entrar e fazer um grande jogo, mas de qualquer forma poderá ainda querer mais. A situação lá está ao Ronaldo para o tal gol, ao Gonçalo Ramos, e Félix a fazer o outro homem
da sua esquerda. Portanto, seria um sistema assim, com Jota a não ter tantas características defensivas, com Félix a entrar e Jota a poder atacar mais, mantendo sempre aqui os três centrais com o médio defensivo, uma equipa compacta, dando liberdade também a qualquer um destes dois médios que têm muita qualidade. Penso que poderia ser uma equipa a ter em consideração para o próximo jogo. Esta foi a minha análise do Turquia-Portugal. Espero que tenham gostado.